Chegamos ao último episódio do Eco Insights. O congresso do DIC é amanhã e a programação realmente está incrível. E não poderia faltar um caso de TAV, a nossa queridinha da intervenção. O paciente hoje tem 80 anos e uma série de comorbidades, mas chama atenção aqui que ele já fez uma cirurgia de revascularização do miocárdio e tem também uma doença renal crônica. Esse paciente apresentou uma piora da classe funcional nos últimos 4 meses. Antes ele tinha uma dispneia aos moderados esforços e agora estava aos mínimos esforços. Então ele fez um ecocardiograma. No ecocardiograma a gente vê uma área valvar menor do que 1, um gradiente médio batendo 40 e uma velocidade de pico acima de 4. Uma estenose aórtica importante. Então, sendo um paciente octogenário com uma estenose aórtica importante, apresentando diversas comorbidades, a ideia aqui foi implantar uma válvula percutaneamente, o famoso TAV. Veja aqui então as imagens da tomografia. A gente tem uma válvula aórtica considerada bivalvular com uma rafa entre as válvulas coronarianas. Os enxertos venosos e arteriais para as coronárias estavam pérvios e também os acessos vasculares. Mas chamou atenção aqui esse último achado. Não era só uma ectasia da aorta que ele tinha. Tinha também uma imagem sugestiva de dissecção da aorta ascendente. Olha aqui essa imagem, a gente vê certinho o flap da dissecção na porção anterior da aorta ascendente. Tem mais ou menos uns 3 centímetros e não se estende para a aorta descendente. E agora, será que por conta da dissecção a gente vai ter que indicar uma segunda cirurgia cardíaca no paciente de 80 anos? Ou será que analisando adequadamente as imagens a gente consegue programar para ele uma TAV? Vamos em duas partes. Primeiro, a válvula aórtica. A estenose aórtica faz parte do dia a dia do ecocardiografista, mas eu quero reforçar 3 pontos que podem ser úteis aqui. Primeiro, a medida da via de saída. Ela deve ser feita na mesocístole no nível do anel valvar mesmo, e não muito para dentro da via de saída propriamente. Se tiver cálcio nessa região, você exclui a medida do cálcio e mede na implantação do anel mesmo. É muito importante descrever o padrão de calcificação nessa região, isso impacta diretamente no procedimento. Segundo ponto é que até 50% dos casos o gradiente maior não está nas janelas apicais de 5 câmaras e 3 câmaras. Assim, é obrigatório nos pacientes com estenose aórtica fazer a janela paraesternal direita, vir o paciente para o decúbito lateral direito, aqui no segundo espaço intercostal, e aqui muitas vezes o gradiente aórtico é maior do que nas janelas apicais. Isso é importante porque pode mudar uma estenose aórtica grave para uma estenose aórtica crítica. O terceiro ponto é que em até 40% dos casos a gente tem uma área valvar pequena com gradiente que não sobe. Então a gente tem que analisar a razão para isso e mostrar, por exemplo, que se trata de uma situação de baixo fluxo, com o stroke volume indexado abaixo de 35 ml por batimento, esteja a fração de ejeção reduzida ou não. E aqui é importante detalhar também a frequência cardíaca e a pressão arterial em que foram realizadas as medidas, até para a gente fazer o cálculo da impedância ventrícula arterial. Agora focando na aorta. No transtorácico, a aorta pode ser vista numa janela paraesternal mais alta, geralmente um espaço intercostal para cima. E aqui a gente faz as medidas do diâmetro da raiz, da junção sinotubular e a aorta ascendente no final da diástole, no pico da onda R do eletrocardiograma. A medida do leading edge to leading edge, ou seja, de fora, dentro. A medida do arco aórtico a gente faz na janela do supraesternal. Agora, para procurar a dissecção, vale todas as janelas possíveis, tanto no paraesternal alto quanto no paraesternal direito. Ó, veja esse exemplo aqui com a dissecção aparecendo. No supraesternal, a aorta abdominal e vale a pena também tentar a janela lisa. Já ouviu falar dessa janela? Aqui na região infraescapular esquerda. Esse artigo aqui, descrito por brasileiros, explica certinho como se faz, vale a pena conferir. E se você tiver com transesofágico, não esquece de virar a sonda para a região posterior do esôfago e rastrear todo o trajeto da aorta, desde a aorta descendente até o arco aórtico. Eu já tive muita surpresa aqui no final do exame. Então, para o nosso paciente, a decisão teve que ser em heart team. A gente considerou que a dissecção era na porção anterior da aorta, que por conta disso seria possível com cuidado passar o ferramental da TAV sem gerar nenhuma complicação. É claro que a gente discutiu os riscos com a família, mas afinal a gente decidiu por implantar a TAV. TAV existe há mais de 20 anos e desde então houve um aprimoramento muito grande dos hemodinamicistas, das técnicas de implante e também das próteses. Mas qual é o papel do ecocardiografista aqui? Será que é só chegar no final do procedimento para fazer o eco transtorácico e ver as complicações? Calma, né? Especialmente em situações como essa, em que tem uma dissecção associada, esse é um procedimento que deve ser monitorizado cautelosamente. Então, quais são os pontos de atenção fundamentais aqui no eco interprocedimento?
Primeiro, saiba que o paciente vai estar em decúbito dorsal e por isso às vezes a janela paraesternal tem que ser um pouco mais baixa, a imagem não fica tão boa. De todo jeito, logo antes do procedimento, o ideal é fazer um exame mais direcionado, confirmando os achados do eco pré e também focando em outras estruturas, como as alterações segmentares já presentes, o grau de refluxo de outras válvulas e também derrame pericárdico. Durante o procedimento é bom você saber onde estão os guias. Em geral fica um no VD para o marca-passo, outro guia rígido no VE e um pigtail no seio aórtico. Fica de olho neles para ver se não lesa nenhuma estrutura. É fundamental acompanhar a expansão da prótese e verificar rapidamente sua posição. Não pode ficar nem muito para dentro da via de saída, que limite, por exemplo, a movimentação da cúspide anterior da mitral, ou muito para cima, na aorta, com risco de embolização da prótese. Assim que houver a liberação da prótese, verifique se ela está bem expandida. No eixo curto, ela tem que ter um formato circular, esse é o ideal. Às vezes, o formato ovalado indica uma expansão subótima e isso aumenta a chance de leak. A avaliação do leak é um dos papéis principais do eco transtorácico aqui no TAV. A quantificação pode ser desafiadora muitas vezes, até pela presença de artefatos que podem surgir, por exemplo, o twinkling, mas ele acontece tanto na sístole quanto na diástole. Com calma, a gente pode verificar a posição do leak, se ele é central ou periprotético, ver se ele ocupa grande parte da circunferência ou não e ver se também gera um refluxo holodiastólico na aorta descendente, por exemplo, e isso seria um refluxo mais grave. Agora nas janelas apicais, 5 câmeras e 3 câmeras, a gente verifica o gradiente transvalvar protético. A gente pode avaliar a relação de velocidades, o DVI, que idealmente deve ser acima de 0,45 aqui para a TAV. Mas a gente tem que ver que a medida da via de saída aqui é de fora a fora da prótese, diferente de quando não tem nenhuma prótese implantada. E obviamente, embora cada vez mais raras, a presença de complicações mais graves em outras estruturas também deve ser avaliada. Por exemplo, o derrame pericárdico aumenta bastante a profundidade e lá olha se a lâmina está ok. Se houver novas alterações segmentares, isso pode indicar oclusão coronariana. E passando o collar, a gente verifica se há achantes no nível do anel valvar, por ruptura anelar, que é bem raro, ou, por exemplo, uma CIV muscular, caso haja lesão dos guias. Felizmente, esse foi um procedimento tranquilo, sem nenhuma complicação. O paciente foi de alta 2 dias depois da TAV, assintomático. A dissecção ficou em tratamento conservador, cuidando bastante do duplo produto para não aumentar a dissecção. Esse foi o último episódio da Eco Insight. Se você gostou, assista os outros 9 vídeos que estão em todas as plataformas do The Valve Club. E para quem vai no congresso amanhã, nos vemos mais.